Olá, pessoal do Educar Mais. Estamos no módulo de Assessoria Jurídica Empresarial, entrando na aula 4. Eu sou a professora Adriana Girardelli. Eu espero que vocês estejam gostando das dicas, novidades, ideias, e vocês podem também mandar casos ou mensagens e entrar em contato. Eu advogo há 23 anos, eu leciono há 17 anos, então eu gosto muito de trocar com o aluno para saber quais as necessidades, quais as dificuldades que o pessoal que está entrando no mundo jurídico ou quem está reciclando pode até passar para a gente e para podermos discutirmos juntos uma questão que depois eu posso até indicar como questão de caso prático, né? Bom, então vamos lá. Quais são os temas da aula 4? Aqui a aula propõe, ela fala da proposta de consultoria jurídica. A princípio, eu pensei, nossa, como é fácil falar de proposta. Aí depois eu refleti e lembrei que muitos colegas advogados, amigos, amigas, falam para mim, Adriana, eu não sei cobrar. Eu não sei me valorizar. Quem nunca passou por questões de responder ao cliente dúvidas ou colegas e pessoas que pedem para estudarmos o caso em concreto, dar uma olhadinha no processo. E quando a gente vai estudar o processo, a gente tem que ler petição inicial, contestação, a questão probatória, a sentença, verificar qual que é a lei, prazos, etc. Então, assim, não é um trabalho que o advogado possa fazer e resolver de uma forma simples e que as pessoas falam de uma forma tão sucinta. Dá uma olhadinha no processo para mim. Hoje em dia, com o processo eletrônico, então, ficou muito fácil esse tipo de pedido das pessoas, não é? Eu sei que é uma saia justa, eu passo por isso constantemente. Uma coisa é dúvida, outra coisa é consulta. E a gente tem que se valorizar, porque é a nossa hora de trabalho. Eu não gosto de opinar muito sobre o trabalho dos colegas, acho antiético falar de erros e tal. Então, assim, é uma questão muito delicada. E quando esse tema me fez elaborar aqui um e-book e uma aula sobre proposta de consultoria jurídica, eu me lembrei disso. Como que você faz sua proposta para o cliente? Como que você atende seu cliente? Qual que é a forma que você lida com o contrato de honorários? Como que você cobra? Você consulta a tabela da OAB? Você mostra isso para o seu cliente? É uma relação de transparência e de confiança. Então, por exemplo, hoje em dia, o que eu faço? Me passou o caso? Eu sento e elaboro uma proposta. Então eu coloco o nome da pessoa, o tipo de ação, quanto tempo aquilo pode levar, se tiver acordo, quanto que eu vou cobrar para fazer acordo. Isso é importante, tá no contrato isso. Tem alguns colegas que já fazem a procuração e o contrato de honorários para o cliente assinar. Mas hoje em dia, com esse negócio de WhatsApp, de internet, de vídeo, né? Que qualquer um te liga imediatamente, pega a gente no susto. Por favor, doutor, me tira uma dúvida. Então eu falo, peraí, só um minuto. Ou eu posso cobrar pela consulta, ou por um parecer, porque também não é justo. Eu sento, faço reunião, escuto, posso dar sugestões e ideias para o cliente, depois ele levanta e vai embora e provavelmente ele vai num outro escritório
ou conversar com outros advogados, o que também não é normal, aconselho isso, não é errado. Mas a questão é, se eu vou no médico eu pago, se eu vou no dentista eu pago. Então não é justo eu ficar passando informações numa reunião e depois aquele cliente não voltar mais e ainda sugerir minhas ideias para outra pessoa. É isso é esse o trabalho que eu faço. É a informação que eu passo, é a resolução do caso. Qual que é a solução que eu dou? O diferencial é esse, qual é a minha visão? Isso é personalíssimo. Quanto tempo que eu demorei para chegar num conhecimento que eu tenho, quantas horas que eu tive para estudar, faculdade, especializações, aulas, para chegar rapidamente numa solução. Se eu consigo chegar rapidamente numa solução, é porque eu me dediquei e tenho conhecimento e tenho capacidade para isso. Então eu tenho que me valorizar. Essa é a questão com relação à proposta, né? E aqui a gente fala até da redação de documentos jurídicos. Então é muito importante. Aí eu faço uma proposta para o cliente, que se ele concordar, eu junto a tabela da OAB, coloco lá o valor tal. Se o processo demora tanto tempo, eu posso colocar assim que eu vou cobrar até a sentença. Isso é importante, hein? Isso é importante. Como que eu vou estar cobrando aquele processo? Porque tem muita gente que fala, você tem que fazer agravo, apelação, você tem que ir ao STJ, ao STF, e aí? Isso está no seu contrato de honorários? Isso é importante. Então, assim, uma proposta clara e objetiva. Posso não cobrar consulta, mas já coloco o preço nos honorários da ação. Ou, se não for caso de litígio, quanto que eu cobro para fazer um divórcio, quanto que eu cobro para fazer uma usucapião, quanto que eu cobro para fazer uma execução, uma ação de alimentos, uma holding. Tudo depende do quê? Da complexidade da causa, óbvio. Quanto tempo que eu vou ter que estar ali estudando, lendo, de pesquisa, eu vou ter que pesquisar em todos os sites, busca jurisprudencial, elaborar um parecer técnico e passar para o cliente. Como que eu cobro isso? Então isso é muito importante, gente. E lembrando que o nosso contrato de honorários, ele é um título executivo extrajudicial, ok? Então é a parte chata. Se eu faço o trabalho e o cliente não paga, eu vou ter que entrar com ação de execução. Vou ter que cobrar o cliente, toda a questão do processo de execução, e é muito chato, né? Então, é muito importante o advogado ser transparente, passar confiança, conhecimento e não ignorar essa fase. É uma fase importante. Elaborar proposta é uma fase importante. Como que eu vou dar essa consultoria? Se for para a empresa, é a parte que eu vou colocar, eu vou cobrar mensal, eu vou cobrar por hora, eu vou cobrar por consulta. Porque assim, eu vejo que tem muitos advogados que fazem reunião com o cliente. E só reunião, gente, vai perder tempo. Não é eficaz. Hoje, com essa correria, a gente sai para fazer uma audiência, fica o dia inteiro na rua. Aí você tem que falar com o cliente, tem que estudar a documentação, transformar aquilo em PDF, saber mexer no PJ, no processo eletrônico, não é assim? Ter controle emocional quando está dentro do prazo, que não consegue protocolar aquela petição. Então, essas coisas, tudo, você vai colocar no pacote final, que ninguém vê o sufoco que a gente passa, não é?
a sua responsabilidade naquele processo, é seu nome. Hoje o juiz pode te condenar por má fé. Tem advogados que ainda faz o cliente assinar junto com a petição, porque ele que te conta os fatos, e o juiz pode achar que você que está mentindo. É uma confusão. Então, gente, para evitar essa questão aqui da aula 4, ela fala muito da postura do advogado. Por isso que eu pensei assim, é fácil falar sobre elaborar uma proposta. Não é fácil. Muita gente tem dificuldade em saber cobrar. Eu escuto muito isso. E até comigo, em alguns momentos, se eu quero fazer uma advocacia de êxito, eu faço uma advocacia de êxito. Eu pego o Estatuto da OAB, o Código de Ética, para vocês terem uma ideia, eu posso fazer uma causa, um contrato de êxito, um contrato de honorários de êxito, de até 50%. Tá lá no estatuto, isso não é ilegal. Chegar o cliente e falar, olha, eu vou correr o risco com você nessa demanda, mas aí não pode cobrar nada do cliente, hein? Nada. Se eu tiver que parar em Brasília, eu tenho que ir com o meu dinheiro. Nenhum tipo de diligência pode ser cobrado quando é êxito de 50%. Chama cota litis. Tá lá no nosso estatuto. Então, assim, como é que eu vou abordar o cliente e fazer a proposta? Porque se eu assumir com ele um risco, eu tô junto com ele. Ou, não, eu não quero assumir o risco, eu quero fazer o meu trabalho e cobrar pela petição inicial, porque realmente eu não sei o desfecho dessa demanda. O que é muito comum essa insegurança jurídica, porque hoje a gente tem muitos posicionamentos diferentes nos tribunais. Tem casos que a gente ainda não sabe quando vai ter uma decisão de recurso repetitivo, afetação de julgamentos. Então, assim, é uma insegurança. E para você ficar num processo 10, 15 anos, hoje, que é uma média de começo, meio e fim de um processo, é muito moroso isso para o advogado. Claro que dependendo do lado que ele tá, porque se ele estiver recebendo mensal, tudo bem, não tem problema nenhum, ele tá ali defendendo o cliente dele. Agora, se ele estiver no êxito, ele depende daquele processo terminar, ok? Então, fica aqui essa dica para elaborar uma boa proposta de consultoria jurídica e dali o cliente aceitando, você faça o contrato de honorários, faça a procuração e não tem problema nenhum, tá bom? Obrigada!